Quem aqui crê que há poder no nome de Jesus? Amém? É sobre isso que eu quero pregar nessa noite, sobre o poderoso nome de Jesus. O poderoso nome de Jesus. Que bom que tu já está aí, né, João? É isso aí, já aprendeu, né, João? Já pegou a manha, né? Já sabe que tem que estar ali. Então hoje eu quero falar sobre o poderoso nome de Jesus. Você já percebeu que tem algumas mensagens que a gente acha que elas já estão meio batidas? Assim, isso aí todo mundo já sabe, né? Uma coisa que eu aprendi é que nós precisamos muitas vezes voltar ao que é óbvio, aquilo que é simples, aquilo que é fundamento, que a gente acaba esquecendo. E muitas vezes a gente esquece do poderoso nome de Jesus, do poder que há no nome de Jesus. Eu sempre falo aqui do sangue de Jesus, né? Que eu sinto falta daqueles irmãos que costumavam dizer: o sangue de Jesus tem poder. Não só quando encontra uma barata, ou quando tem uma visagem, né? Quando passa por alguém que está devendo para ele, o sangue de Jesus tem poder. Não, mas usar o poder do sangue de Jesus. Mas o nome de Jesus é o maior poder que existe no universo. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite. Jeremias capítulo 10, versículo 6. Jeremias capítulo 10, versículo 6. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Hoje nós temos Santa Ceia. E hoje nós estamos celebrando, estamos trazendo à memória aquilo que Jesus fez por nós. E nós vamos falar do nome dele. Jeremias 10,6 diz assim: não há ninguém como tu, ó Senhor. És grande, e grande é o teu nome em poder. Agora pula comigo para Filipenses capítulo 2, versículo 9. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Eu acho que eu botei na ARA. Coloca aí, ARA mesmo. Filipenses capítulo 2, verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é um dos textos mais lindos, né? A gente vê muito textos no Antigo Testamento falando sobre o nome de Deus, que o nome de Deus é exaltado, que ele, através dos séculos, ele é reconhecido como grande, como poderoso. Mas esse texto de Filipenses, no capítulo 2, no verso 9, começa dizendo que Deus deu a Jesus, o seu Filho, um nome que está acima de todo nome. Significa que Deus deu a Jesus um nome que não existe outro que possa ultrapassá-lo, e nem vai existir. Qualquer tentativa de dizer que o nome de alguém, ou de uma instituição, de um líder, de uma pessoa, de um mega empresário, de um grande revolucionário, é maior do que o nome de Jesus, é uma tentativa totalmente vazia, sem fundamento, porque Deus já deu para ele. Deus já deu para ele um nome que está acima de todo nome. Mas para que esse nome fosse dado a Jesus, ele precisou se esvaziar. E ele se esvaziou de si mesmo, como a Bíblia diz um pouco antes, em Filipenses. E ele se esvaziou, chegou ao ponto da obediência de morte e morte de cruz. Ele assumiu uma posição de total obediência, de dizer: Senhor, Pai, eu não queria esse cálice, eu como ser humano, se puder passar de mim esse sofrimento, passa, mas contanto que seja feita a tua vontade. E assim Deus fez. Deus esmagou o seu Filho, ele por nós foi esmagado, foi dilacerado para que nós pudéssemos estar onde nós estamos. Se você está sentado nessa cadeira, é porque um dia Jesus ele deu mais atenção, mais honra, mais devoção à vontade do seu Pai, que era nos salvar, do que a sua própria vontade. Ele preferiu fazer a vontade do Pai e não a dele. Agora, o nome de Jesus, ele já foi anunciado lá no livro de Gênesis. Quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram ao Senhor, quando o diabo conseguiu colocar na cabeça deles que eles, mesmo tendo tudo, ainda faltava alguma coisa,
Quem já teve esse sentimento? Você tem tudo, mas sempre falta alguma coisa. Sempre falta mais um pouco de dinheiro. Sempre falta mais um pouquinho, e mais 1 milhão, e mais 2 milhões. Sempre vai faltar. Sempre vai, a mulher não vai ser suficiente, a casa não vai ser suficiente, o nome não vai ser suficiente, a fama não vai ser suficiente. Sempre falta alguma coisa. E essa é uma ideia lá do Jardim do Éden. Eles já tinham tudo. Eles já andavam na presença de Deus. Eles já tinham Deus. Mas o diabo conseguiu colocar na cabeça deles que eles precisavam dar um passo para se tornar maiores do que Deus ou iguais a Deus. E é exatamente o que ele queria. Lá em Isaías 14 e Ezequiel 28, diz que Satanás se encheu no seu coração de iniquidade. E ele disse, eu vou subir acima das estrelas, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser igual a Deus, e ele passou a mesma ideia para os homens. O homem peca, só que o lindo de tudo é que no meio da sentença de Deus, quando Deus vai dizer o que vai acontecer com o homem, o que vai acontecer com a mulher e o que vai acontecer com a serpente, Deus lança uma promessa. Gênesis capítulo 3, verso 15, quando ele está dando a sentença sobre a serpente, que ao mesmo tempo alcança a mulher também, né? Ele diz assim, eu porei inimizade entre ti e a mulher, falando para a serpente, entre a tua semente e a sua semente, esta lhe ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. Deus já disse assim, ó, vai nascer um descendente da humanidade que vai pisar a cabeça da serpente, né? Lembrou do corinho de fogo aí? Pisa na cabeça da serpente. Eu fui no terreno do inimigo, né? O que eu fiz? Debaixo dos meus pés, né? Olha, a pastora Eliana já lembrou. Deus deu uma profecia, ele disse assim, ó, vai haver inimizade. Eu vou colocar um homem, alguém, um descendente da linhagem humana, vai ser um ser humano. Já que você destruiu o ser humano, derrubou o ser humano, eu vou fazer com que um descendente humano pise a sua cabeça. Você vai lhe ferir o calcanhar, ou seja, vai parecer que você o derrotou. Ele vai morrer, ele vai ter uma morte, mas ele vai pisar a tua cabeça. Aí começou a grande corrida de tentativa de descoberta. Nós, seres humanos, somos extremamente curiosos. Chegar para uma mulher, principalmente, dizer assim, eu tenho um negócio para te dizer. Não, depois eu te falo. Pronto, acabou o dia dela. Ela vai ficar o dia todo perguntando o que foi, o que é. Fala. Não é verdade? Qualquer semelhança com você não é mera coincidência. Nós homens também ficamos assim, mas a gente até releva, né? Tem homem que é mais agoniado, né? Mas falou, nós somos curiosos. Então começou aquela corrida da curiosidade. Quem será que vai ser o descendente que vai esmagar a cabeça da serpente? E eu começo a imaginar na minha imaginação fértil, cada homem que nascia, eles diziam, é ele, é o Messias, é o primeiro. Aparece Noé, como diz a canção, Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus, como diz a canção Diante do Trono. Noé era um homem justo, era um homem bom, mas não foi Noé. Todo mundo esperava. Daí quando Noé morreu, provavelmente ele chegou lá no seio de Abraão, naquele lugar de espera, para até um dia se estabelecer, até eles conhecerem a Cristo. E eles disseram, Noé, não era você? Não, eu tenho meus erros. Não sou eu não sou o Messias. Olharam para ele assim, tu não é o Messias? Não. Aí vieram outros homens, depois apareceu Abraão, todo mundo pensou, esse é o homem. Deus chamou ele da casa dele, da parentela dele, saiu da terra dele, largou tudo, ele vai ser o Messias. Abraão mentiu. Não era o Abraão. Quando chegou no céu, perguntaram para ele, no seio de Abraão, naquele lugar intermediário, perguntaram para ele, tu não era o Messias? Eles, eu não sou não. Aí eles pensaram, deve ser o filho dele, Isaac. Não era o Isaac. Isaac também mentiu. Então se não é o Isaac, é o Jacó. Jacó segurou o anjo, mas o que ele fez antes de segurar o anjo, irmão? Ele segurou, foi o dinheiro dos outros. Ele aprontou muito. Não era o Jacó. Jacó era enganador. Tão enganador que eles pegaram a palavra Jacó e colocaram dentro daquele texto. Enganoso é o coração. Jacó é o coração. O coração é enganoso. Então eles pensaram, não é o Jacó, é o José. José também não. José era um homem justo.
mas não era o Messias também. E assim a história eles foram dizendo: agora é o Moisés, tirado das águas. Meu Deus, Moisés feriu a rocha. E por causa disso, não entrou na terra prometida. Então imagine todos esses entrando lá no seio de Abraão e as pessoas dizendo: tu não era o Messias? Abraão morreu, Isaac morreu, Jacó morreu. E foram todos morrendo. Morrendo e indo, morrendo e indo. E não sobrava mais ninguém. Moisés morreu. Não era Moisés também. Então, a expectativa, você imagina a expectativa do povo israelita, o povo, né, que hoje é chamado de povo judeu, mas era o povo de Israel, esperando a vinda desse que pisaria a cabeça da serpente. Então, todos os homens que apareciam, eles pensavam: agora vai, e não ia. Agora vai, e não ia. Agora vai, e não ia. Então aquela esperança foi tomando o coração deles e depois foi mirrando, foi murchando. Depois aparece Saul. Não tinha homem mais bonito em Israel do que Saul, né? Do ombro para cima não tinha mais homem bonito do que Saul. Saul aprontou feio. Agora é Davi. Achei um homem segundo o meu coração. Deus escolheu um homem segundo o seu coração. É Davi. Não era Davi. Davi foi adúltero, foi assassino, trabalhou de mercenário para os filisteus. Se você dá uma lida na história, ele foi do bope filisteu, entendeu? Você pode ver, tinha o bope também, era o FOP, né? Tinha o bope, ele trabalhou de mercenário, se fingiu de louco para não ser morto, começou a cruzar os braços, a Rutinha é bonitinha, a Raquel é má. Olha aí, se você entendeu a referência, você é das antigas aí, ó. Se você lembrou do Tonho da Lua, ele deu uma de Tonho da Lua, para os mais antigos entender. Depois você pergunta para os mais velhos aí que referência é essa, tá? Geração Z, geração Y, millennials, tá? Mas ele fez um monte de besteiras. Não era Davi. Agora é Salomão. O Salomão vai ser o cara. O nome dele é Shelomó, pacífico. É um príncipe da paz. É o Salomão. 700 mulheres, 300 concubinas, fez altar para todo tipo de deus estranho, sacrificou até crianças no fogo. Salomão enlouqueceu. Não foi Salomão. E assim, depois vieram os outros reis, quando o reino se dividiu. Israel teve uns 19, 20 reis. Quase nenhum prestava. Judá teve uns 20 reis também, aproximadamente 20, 21. Nenhum prestava quase. Pouquíssimos se salvavam. Nenhum deles estava habilitado para ser o Messias. Então, o povo começou a se desesperar. Só que 700 anos antes de Cristo, surgiu um homem chamado Isaías, cujo nome significa Deus é salvação. E Isaías anunciou um dos textos mais lindos da Bíblia. Isaías 7,14, ele diz assim: porquanto o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará um filho e lhe chamará Emanuel. Que nome lindo, Emanuel. Deus conosco. Aí todo judeu, para nós não faz muito sentido, mas para o judeu que estava acostumado a ler a Bíblia, acostumado a ler os textos de Israel, ele com certeza lembrou do Salmo 46, que diz, no hebraico diz assim: Adonai Tsevaot Imanu, Nisgav Lanu. O Senhor dos exércitos está conosco. Imanu, Adonai Tsevaot Imanu. Imanu, fale comigo assim, ó. Não é Imano, não é Imano, não. Fala assim, ó, Imanu. Imanu, conosco. Imanu, Imanu, conosco. Então ele diz Adonai Tsevaot, o Senhor dos exércitos. Imanu. E quando ele ouviu Immanuel, Deus, ou conosco, Deus, ele disse: é o que Deus falou, Deus conosco. Então ele disse, Isaías 700 anos começou a acender uma chama no coração de Israel. Ei, não era Noé, não era Enoque que foi arrebatado, não foi nenhum dos filhos, nenhum da descendência, não foi Abraão, não foi Isaac, não foi Jacó, não foi Moisés, não foi nenhum deles,
Mas a virgem, um dia, uma virgem vai conceber um menino e o nome dele vai ser Emanuel, Deus conosco. E Isaías 9, ele vai além. Isaías capítulo 9 é um texto de Natal que a gente sempre lê. E diz assim, versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento desse principado, o seu reino não terá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ele diz assim, ó, a virgem vai conceber. E deixa eu dar mais, eu acho que ele ficou com uma coceirinha profética. Ó, anota aí, ó. Um termo, coceirinha profética. Ele disse assim, eu tenho que falar um pouquinho mais sobre esse menino. Esse menino, o nome dele vai ser Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele começou a dar características desse nome, desse menino que iria nascer. Então começou a criar uma esperança. O Israel começou a entender, ele ainda não nasceu. Aí Miqueias, o profeta mais à frente um pouquinho, ele não conseguiu, ele não aguentou, tem que dar uma coceirinha profética, eu tenho que dizer um pouquinho mais. Miqueias capítulo 5, verso 2, ele disse, ei, tu, Belém Efratá, ou Efrata, Belém Efrata, que era a região que se chamava onde Jesus nasceu, Belém Efrata. Ele diz assim, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Agora Israel já sabia que uma virgem, era uma virgem, ela daria luz a um filho. O nome dele seria Deus conosco, Emanuel. Esse menino, ele governaria, ele seria da descendência de Davi. E além disso, ele teria características de Deus. Ele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E ele nasceria em Belém. Então agora eles já começaram a criar esperança no seu coração. Eles começaram a dizer, meu Deus, o que aconteceu? E a Bíblia diz em Mateus capítulo 1, verso 21, que quando o anjo apareceu a José, marido de Maria, né, que estava ainda no processo de casamento com ela, e disse assim, ela lhe dará a luz, e você lhe porá o nome de Yeshua, o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Aqui a gente não entende, mas por quê? Jesus significa salvação de Deus, Yeshua, salvação de Deus, porque ele iria salvar o povo. Então quando eles olhavam para Jesus, eles sabiam que ele tinha salvação na vida dele. O nome dele fazia jus à sua missão. Ele era uma forma de dizer, ei, eu estou com vocês, Deus conosco. Era a característica, ei, Deus não abandonou Israel. Todas as vezes que nós olhamos para Jesus, nós não temos como nos sentir abandonados. Todas as vezes que nós olhamos para Jesus, nós encontramos salvação. Não importa quão perdido você esteja, você olha para Jesus, fala com Jesus, clama a Jesus, ele diz, eu estou com você, eu te salvo dessa miséria, eu te tiro dessa escuridão. Não importa o lugar de perdição que você esteja, esse mesmo povo, a Bíblia diz um pouco antes que o povo que andava em trevas viu a poderosa luz. Quando Jesus chega, tudo muda. Eu estou muito emocionado essa semana com os testemunhos das casas de paz. É tão lindo ver Jesus salvando. É tão lindo ver vocês dizendo assim, pastor, está acontecendo alguma coisa naquela casa, naquele bairro. É tão lindo porque o mesmo Jesus que eu carrego é o Jesus que você carrega, é o Jesus que nós carregamos, é o Deus conosco. Ele é salvação, onde ele chega as coisas acontecem, ele transforma. E aqui está dizendo que, ora, tudo isso aconteceu, em Mateus 1, 22, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta, eis que a virgem dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco.
O próprio anjo estava dizendo para José: ei, José, isso que aconteceu, esse nascimento é aquilo que foi dito lá atrás. Viu como eu cumpro o que eu prometo? Deus sempre cumpre. Tudo que você sempre pediu na sua vida tem uma única resposta: Jesus. Jesus é tudo que você precisa. O nome de Jesus, ele é salvação. No livro de Atos, capítulo 4, verso 12, está escrito: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual possamos ser salvos. Você pode fazer de tudo nessa vida, tentar ser o cara mais geração saúde que existe, o cara mais certinho, o cara mais honesto, o cara mais bacana, mais amoroso, mais gentil. Nada disso vai te dar salvação. Só existe um que pode te salvar, somente um. Paulo disse em Romanos capítulo 3, verso 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele diz basicamente: ei, você pode ser justo como for, não vai adiantar. Somente Jesus pode te salvar daquilo em que você se enterrou. Você já veio com defeito de fábrica, você já veio com perda total. Se você olhar para a sua vida, quantos pensamentos ruins você já teve, desde a sua infância até agora? Você deixaria alguém projetar aqui no Data Show pelo menos 1 hora dos pensamentos que você já teve aí, aqueles que você não quer que ninguém saiba, que ninguém veja? Nem sua esposa, nem seu marido, nem sua mãe, nem seu pai. Você deixaria projetar? Tenho certeza que não. Esses pensamentos, é disso aí que Jesus te salvou. Ele te salvou de você mesmo. Ele mesmo disse: não há um outro nome que haja salvação, debaixo do céu ou debaixo da terra, em qualquer lugar do universo. O nome de Jesus é o único nome. Só que em Romanos capítulo 10, versículo 13, ele diz assim: e aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso que o nome de Jesus é o socorro bem presente na hora da angústia. Jesus é um nome que nós podemos clamar em todas as situações da nossa vida. Você pega o livro de Salmos e você abre, todas aquelas orações tem um único destino: Jesus. Jesus é o nosso socorro. Eu me lembro que antes de me converter, eu tinha muita vergonha de falar de Jesus. As pessoas diziam assim: tu crê em Jesus? Eu digo: eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Sabe aquela pessoa que você diz: Deus te abençoe? Ela diz: a nós todos. Sabe? Ela não consegue receber o Deus te abençoe. Ela diz: a nós todos. Porque ela não consegue se sentir alvo daquele. Eu tinha vergonha do nome de Jesus. Eu lembro que eu ganhei uma camiseta escrita pense em Deus. E eu fiquei com vergonha de usar aquela camiseta. Eu era católico na época. Mas eu tinha vergonha de usar aquela camiseta. E quando falava o nome de Jesus, eu tinha vergonha. Não, eu creio em Deus. Jesus, ok. Eu sei quem Ele é, mas Ele tinha um nome. Ah, se eu soubesse. Ah, se eu soubesse o poder que há no nome de Jesus. Porque Paulo disse: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Naquela noite de 10 de novembro de 1998, quando eu disse: Jesus me salva, e eu dobrei meu joelho naquela congregação da Assembleia de Deus lá em Santa Catarina, em Ilhota, em Santa Catarina, a minha vida foi transformada. E hoje eu não tenho vergonha de falar esse nome não, é o nome que eu mais falo. Micael olhando para mim hoje de manhã, e eu na presença de Deus chorando, ele disse: tu está chorando de alegria? Eu disse: tô, meu filho, mas é porque eu tô aqui? Eu disse: também, meu filho, também. Mas é porque eu estou sentindo a presença de Jesus. Mas porque eu estou aqui também, né, papai? Eu disse: claro, você é bênção de Jesus para mim. Mas ele sempre olha. E é por causa do nome de Jesus. E às vezes ele me vê chorando e ele me pergunta: papai, você está chorando porque está sentindo a presença de Jesus? Eu disse: eu estou. Daí ele senta e fica quietinho do meu lado. Fica quietinho e eu percebo que ele sente a atmosfera. Porque é o nome mais doce que existe, é o nome de Jesus. E nós não podemos perder isso na nossa vida. O nome de Jesus, ele nos dá acesso ao Pai. João capítulo 14, verso 13, Jesus ele fala uma coisa: e tudo que pedirdes em meu nome, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Jesus está dizendo: você quer que Deus trabalhe em seu favor? Use o meu nome. O nome de Jesus é acesso, ele é a procuração que dá acesso
aos privilégios, aos tesouros, à bondade de Deus na sua vida. E nós usamos muito pouco o nome de Jesus. Eu fico intrigado quando eu vejo um crente que raramente fala o nome de Jesus. E nós precisamos usar em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há poder nesse nome. E a gente precisa tomar posse. Isso não é ferramenta de pastor, é ferramenta de todo aquele que crê. A Bíblia diz que é aquele que invocar o nome do Senhor. Então chega lá na tua casa e diz em nome de Jesus. Você vê uma situação em nome de Jesus. Você vê alguém com depressão, em nome de Jesus. Você vê alguém doente, diga em nome de Jesus. Coloque a mão sobre ela, ore por ela, fale, porque existe poder. Ele disse, se você pedir alguma coisa ao Pai, eu vou dar. Para que Ele seja glorificado, para que o Filho seja glorificado. Ele mesmo diz, pode pedir, que eu vou responder. Em João capítulo 16, verso 13, ele diz, em verdade eu vos digo, tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos concederá. Claro que Deus não vai te dar coisas que você vai gastar apenas para o seu próprio proveito. Deus é um Deus coletivo. Ele sempre vai verificar, isso que eu vou dar para você, vai te aproximar de mim ou te afastar de mim? Vai fazer com que eu receba a glória, a honra, ou você seja apenas exaltado no seu orgulho e na sua soberba. Esse é o requisito. Mas estando de acordo com o coração de Deus, Ele vai te ouvir. Mas é em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso intercessor. É aquele que intermedia entre nós e Deus. Ele é o nosso intermediário, o nosso intercessor. Aquele que fica no meio do caminho. O nome de Jesus, ele dá acesso ao Pai. Lucas, ele diz, ele dá poder para pisarmos as obras de Satanás. Lucas capítulo 10, verso 19, diz assim, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nenhum mal vos fará dano. Jesus, ele diz assim, use o meu nome para destruir as obras de Satanás. O que você faz quando o inimigo está tripudiando na sua casa? Quando o inimigo está fazendo a festa? Você usa o nome de Jesus? É o nome de Jesus que faz você pisar em serpentes. É o nome de Jesus que desfaz as obras de Satanás. É o nome de Jesus que arranca pessoas das trevas. É o nome de Jesus. Você está tendo uma oportunidade rica nas casas de paz para fazer isso. Nosso objetivo em trazer as casas de paz para cá, para Castanhal, é justamente para você perceber que você não precisa do pastor Jean, da pastora Lenara. Assim, não precisa no sentido, né? Não nos abandone, por favor. Estamos aqui, ok? Glória a Deus. Você não precisa do presbítero Gil, da presbítera Débora, presbítero Daniel, presbítero, né? A pastora Eliana, o pastor Jacques. Não precisa. Você pode botar a mão e dizer, em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, enfermidade saia. Em nome de Jesus, diabo, você vai sair dessa vida. Você pode. Há poder no nome de Jesus. Ele falou para pisar serpentes e escorpiões. Aquilo que está matando as pessoas, aquilo que está envenenando. O que é que está envenenando a sua família? O que é que está envenenando os seus amigos? O que é que está envenenando aquele seu amigo no trabalho? Diga para ele, ei, posso orar por você? Em nome de Jesus, essa serpente vai parar de te picar. Esse escorpião vai morrer agora, em nome de Jesus. A Bíblia diz que com o poder que Ele nos dá, nós vamos beber coisa mortífera e não nos fará mal. Ele está falando, ei, vai acontecer coisa que você nem imagina. É no nome de Jesus. O nome de Jesus está acima de todo nome. O nome de Jesus merece toda adoração, devoção e apego. Filipenses 2,11 diz que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tem uma canção de um cantor americano chamado Anthony Evans, e ela diz o seguinte: um dia toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante de Jesus, mas eu escolho agora. Você já viu o que ele acabou de dizer? Ele disse assim, um dia o Lula vai ter que se dobrar diante de Jesus. Hitler vai ressuscitar e dizer, não vai dizer Heil Hitler, ele vai dizer Heil Jesus. Ele vai dizer Jesus. Um dia Stalin, um dia, Lenin, um dia Herodes, um dia Nero, um dia todos aqueles que fizeram
terror ao longo da história, eles vão ressuscitar. E eles vão ter que dizer: Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, com o joelhinho dobrado. Com o joelhinho dobrado. Eles vão ter que esperar até que eles ressuscitem. Você pode escolher agora, fazer isso agora. Eu escolho agora, dizer que Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Eu quero que a minha língua confesse Ele nos montes, nos vales, nas escolas, nos presídios, nas maternidades, nos hospitais, na minha casa, no meu trabalho. Eu quero que o nome dEle saia da minha boca, dizendo: eu escolho agora. Você escolhe agora? É isso que Ele te pergunta nessa noite. Você não precisa esperar aquele dia. Você pode decidir dizer que Ele é o Senhor dos senhores, que Ele é o Rei dos reis. E você escolhe agora. O nome de Jesus é redenção. Efésios capítulo 1, verso 7 diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. A Bíblia diz que em Jesus nós temos a redenção pelo sangue. Por causa do nome de Jesus, você pode chegar até Ele. E a culpa que você tinha no cartório é zerada. Jesus, Ele te tira da prisão e te põe para fora. Porque Ele já ficou na prisão por você. Você deveria sofrer e Ele já sofreu no seu lugar. Nós temos redenção, sabe o que é isso? Jesus te comprou de volta. É a história do barquinho que eu sempre conto. O menino tinha um barquinho que o pai dele fez para ele. E eles moravam numa região litorânea. E ele pegou e brincava com esse barquinho na beirada da água. E um dia, sem querer, o vento acabou levando aquele barquinho embora. E o menino ficou muito triste porque era o barquinho que o pai dele tinha feito para ele. Ele perdeu aquele barquinho. Só que um dia o pai dele atravessou para o continente. E eles acabaram indo para a cidade. E ele, enquanto esperava o seu pai, passou pela frente de uma vitrine de uma loja. E o que ele viu lá? O seu barquinho. E ele ficou igual ao meu filho quando vê alguma coisa que chama a atenção dele. Ele ficou com o olho arregalado e disse: meu Deus, o meu barquinho! E ele entrou logo na loja e disse: moço, sabe aquele barquinho? É meu. Ele disse: não, é meu. Eu achei, estava perdido. Eu peguei no meio do mar. Não, mas é meu pai que fez para mim. Achado não é roubado. Pegou aquele barquinho e disse: não quero. Mas aquele barquinho, não, se você quiser, tá aí, E o preço era altíssimo, porque era um barco muito lindo, muito maravilhoso, muito bem feito, muito bem desenhado e construído pelo pai dele. E ele disse: eu preciso dar um jeito de comprar. E ele começou a juntar todas as suas economias. Era muito caro para ele, porque era uma criança, não tinha salário. E ele foi pegando todas as suas economias, até que ele percebeu no momento que ele tinha todas as suas economias juntas já. E ele disse: papai, vamos lá que eu quero comprar de volta o meu barquinho. Ele pegou e comprou aquele barquinho. Quando ele comprou o barquinho, ele foi para fora da loja e abraçou aquele barquinho e disse assim: meu barquinho, como eu te amo. Primeiro porque meu pai fez você para mim. E agora porque eu te comprei de volta. Você é 2 vezes meu. Efésios capítulo 1, verso 7 está dizendo basicamente o seguinte: nós já éramos do Senhor, mas nós nos perdemos em algum momento da nossa vida. Talvez na infância, talvez na adolescência, talvez pela criação errada dos nossos pais. Nós acabamos sendo levados pelo mar de Satanás. Ele acabou nos levando para longe de Deus. Mas um dia Jesus parou e olhou na vitrine. E eu vejo essa vitrine escrita lá em Isaías capítulo 53. Quando ele estava em cima da cruz, ensanguentado. Eu imagino ele dizendo: eu poderia descer daqui, mas a Bíblia diz: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Ele estava lá na cruz e ele olhou para você nesse culto de domingo à noite. O barquinho que o pai fez para ele, o barquinho que ele construiu com tanto amor, aquela menina que foi desenhada por ele, pelo pai dele. Ele olhou lá de cima e eu imagino ele com um sorriso ensanguentado. Ele olhou e disse assim: eu vou comprar de volta a Rejane. Eu vou comprar de volta a Eliana. Todo mundo pode dizer que você não vale nada. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Todo mundo diz que você não tem valor nenhum. Ei,
mas eu sei quanto você vale, porque meu Pai fez você para mim. E eu quero provar para você. Vamos para a Bíblia, vamos. Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8. Eu vou mostrar para você o que Jesus estava fazendo antes da construção do mundo. Provérbios capítulo 8, já vou te dar o versículo. Provérbios capítulo 8, versículo 24. Versículo 22, pode botar o 22, vamos ler em diante. Olha o que Jesus estava fazendo antes da criação de todas as coisas. O Senhor me possui como fundamento do seu caminho, com letra maiúscula, antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas. Eu fui formada, tá? Aqui está no feminino porque está falando da sabedoria. Jesus é a sabedoria de Deus. Fui formada desde a eternidade, desde a origem de tudo, antes de existir a terra. Eu nasci quando ainda nem existiam abismos, quando não existiam fontes carregadas de água. Antes de serem estabelecidos os montes e se formarem as colunas, eu já existia. Isso é falando de Jesus. Ele ainda não havia formado a terra, tampouco os campos ou as partículas de poeira com as quais fez o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando desenhou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando fixou as nuvens em cima, estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não ultrapassassem o seu ordenamento, quando assinalou as balizas dos alicerces da terra, então eu, com letra maiúscula, estava com ele e cooperei em tudo como seu arquiteto. Deus é o grande construtor, Jesus é o arquiteto. Sabe por que ele te ama? Ele que te desenhou. Ele que te desenhou. Você pode olhar todos os dias no espelho e dizer: pode falar mal do meu nariz, pode falar mal da minha orelha, pode falar mal da minha pele, pode falar mal do meu cabelo para quem tem, pode falar da minha estatura, do meu formato. Foi Jesus que desenhou. Foi Jesus que desenhou. Te resolve com Yeshua. Eu sou lindo, eu sou o menino do papai, eu sou a menina do papai, porque antes de todas as coisas serem criadas, quando eu ainda não tinha, escute só, escute isso, quando você ainda não tinha nome, o nome sobre todos os nomes já te amava, você já tinha sido desenhado, antes de você ter nome, quem escolheu teu nome foi teu pai e tua mãe, mas antes da fundação do mundo, Ele já nos amou. Antes da fundação do mundo, Ele já nos amava, porque Ele foi o nosso arquiteto, Ele nos desenhou. Por isso que quando Ele abraçou aquele barquinho, aquele menino, é a mesma coisa, Jesus na cruz, Ele nos abraçou e disse assim: eu te tenho de volta. Então cada pessoa que vem aqui à frente entrega a sua vida para Jesus, e já já eu vou te dar a oportunidade para você vir correndo desesperadamente, voltar para Jesus nessa noite, entregar a sua vida para Jesus, porque essa noite é noite de salvação, existe uma fonte de águas vivas nesse lugar. Por isso que quando Jesus, Ele disse: ei, quando um pecador se arrepende, tem mais festa lá no céu do que qualquer outra coisa. Jesus não está feliz porque você veio arrumado para a igreja, ou porque você conseguiu o seu carro novo, a sua casa nova. Tudo isso é muito gostoso, muito maravilhoso. Mas quando você vem aqui e diz: Jesus, eu preciso de Ti, eu quero voltar. É aquele barquinho sendo tirado lá da vitrine e aceitando o preço de sangue que Jesus pagou. E Jesus te abraçando e dizendo: agora você é 2 vezes meu. Primeiro porque eu te desenhei junto com meu Pai. Agora porque eu te tenho de volta. Dá para sentir o amor de Jesus nessa noite? Eu não sei quanto a você, mas o nome de Jesus faz os inimigos estremecerem. Colossenses capítulo 2, verso 15, diz um dos textos mais lindos da Bíblia, que enche meu coração de poder, só de pensar. E diz assim: havendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Paulo escreveu aos Colossenses, o povo da igreja de Colossos, ele escreveu: ei, Jesus, ele pegou o diabo e todos os seus príncipes, arrastou eles publicamente, colocou diante do mundo inteiro, e ele colocou os seus pés em cima deles e disse assim: tu não sai daí, Satanás,
porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Traga hoje à noite o seu problema e coloque debaixo dos pés de Jesus. Duvido que ele vai sair. Coloque seu problema debaixo dos pés de Jesus, que eu duvido que ele vai sair. Satanás está dizendo para você, você vai morrer em depressão. Essa angústia nunca vai embora. Coloque essa depressão debaixo dos pés de Jesus, para ver se ela não vai embora. Você vai ser alcoólatra igual o teu pai. Pegue essa mentira e coloque debaixo dos pés de Jesus, que você vai ver se ele vai sair dali. Debaixo dos pés de Jesus é onde todas as obras do diabo contra nós devem ficar. O diabo está te dizendo um monte de coisas, mas você tem, pelo poder do nome de Jesus, colocar debaixo dos pés dele. O nome de Jesus é socorro naquelas situações em que nós nos sentimos encurralados. A Bíblia diz no Salmo 124, verso 8: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. E o salmista no Salmo 121, ele faz eu sinto como se fosse uma declaração assim de, sabe, como se ele fosse I got the power, sabe aquela música assim? Aquele filme que o cara vai se sentindo, ele vai tufando o peito e vai se sentindo motivado. O salmista no Salmo 21, eu sinto essa empolgação dele, porque ele disse assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormirá aquele que te guarda. Certamente, ele diz assim, certamente não dorme nem cochila o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O salmista está basicamente dizendo: ei, eu olho para as situações que eu não sei como resolver. E agora, quem poderá me defender? O Senhor. O nome do Senhor. O nome do Senhor. Provérbios 18, 10, Salomão entendeu isso e ele disse assim: torre forte é o nome do Senhor. Bem-aventurado os justos que correm para ela e ficam seguros. Ou os justos correm para ela e ficam seguros. Ele disse torre segura. É um lugar alto, pode vir enchente, pode vir tempestade, pode vir inimigo, você corre para aquela torre. Torre forte é o nome do Senhor. Não importa a situação que você esteja passando, existe um lugar seguro para onde você pode correr. Você clama o nome de Jesus, o nome de Jesus. Eu lembro da história do irmão André. O irmão André foi um missionário, ele escreveu já diversos livros, ele é um missionário holandês. O nome dele não é André exatamente, é a tradução para o português. Mas ele conta que uma vez ele queria levar Bíblias para Cortina de Ferro. Ele queria levar para Varsóvia, na Polônia. Ele precisava levar Bíblias para as pessoas conhecerem a Jesus, mas era época de União Soviética, de comunismo, de Cortina de Ferro. Ele não conseguiria entrar lá. Então ele foi com um fusquinha carregado de Bíblias, E o Fusca, o porta-mala é na frente, E ele encheu de Bíblias ali. Encheu de Bíblias, e quando ele estava tentando chegar na fronteira para Varsóvia, ele viu um guarda, uma barreira que criaram fora do esquema que ele esperava. Ele disse: pronto, agora o que vai acontecer comigo? E ele começou a orar: Jesus, faz com que ele não veja isso. Senhor, faz com que esse guarda não veja. E ele, quando chegou perto da barreira, parou o fusquinha, e o soldado olhou para ele e disse assim: você vai para onde? Vou para Varsóvia. Ok, abre o porta-mala aí que eu quero olhar. Abriu o porta-mala e o homem olhou, botou a mão na cintura, olhou para ele, olhou para o porta-mala, ia fechar, abriu de novo, olhou, mexeu. De repente fechou o porta-mala. Ele disse: o senhor está indo para onde mesmo? Varsóvia. Ele disse: olha, é melhor o senhor ir rápido, senão esses alfaces e tomates vão tudo apodrecer na viagem.
Ele entendeu que o nome de Jesus é poderoso. Aquele homem não viu Bíblias, ele viu tomates e alfaces. Não importa a situação que você esteja, o inimigo fica cego quando a luz do nome de Jesus brilha na sua vida. Não importa a situação que você esteja. O nome de Jesus opera milagres e maravilhas. Quando a Wanda leu aquele texto de Atos capítulo 3, eu disse, é isso. Atos capítulo 3, Pedro e João, eles levantam aquele paralítico. E os que estavam lá na sinagoga, na região, não entendiam. E eles dizem no versículo 16, Atos 3,16, pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a esse saúde perfeita na presença de todos. Não importa como esteja a sua saúde, você pode ter entrado mancando, pode ter entrado com câncer, pode ter entrado com qualquer situação. O nome de Jesus opera maravilhas. Os apóstolos não perderam tempo, eles diziam, em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, sai dessa mulher. Paulo e Silas estavam vivendo uma situação em que eles, em Atos capítulo 16, eles chegaram em Éfeso e uma mulher que era uma adivinha da cidade, estava dia e noite dizendo, esses homens são os filhos do Deus, servos do Deus Altíssimo, que estão pregando a salvação. Ela não estava falando nada de errado, ela estava dizendo uma verdade, mas o diabo falando a verdade é de desconfiar, até que o apóstolo Paulo não aguentou mais, diz, em nome de Jesus, sai dela. E ela foi liberta, e por causa disso, aqueles da cidade se revoltaram contra Paulo e Silas e os lançaram na prisão. No nome de Jesus, doenças precisam sair, demônios precisam sair, famílias podem ser restauradas, casamentos podem ser restaurados. Nós estamos aqui fazendo essa obra, pastor Iga, pastor Eli, eles estão lá em São Paulo, no SOS Casamento, fazendo essa obra. Pessoas em todos os bairros de Castanhal estão com igrejas falando do mesmo nome de Jesus. O Brasil inteiro está cheio do nome de Jesus. As nações inteiras estão falando de Jesus. É Jesus, é Yeshua, é Jesus Cristo, é Jesus. Não importa. O poder dele funciona em qualquer idioma, em qualquer lugar, em qualquer situação. Agora, eu imagino que nessa mesma situação que Paulo e Silas, a Bíblia diz em Atos capítulo 16, verso 25, que o apóstolo Paulo e Silas estavam na prisão, à meia-noite eles estavam orando e cantando. Eu fico imaginando o que eles estavam cantando. A música exatamente eu não sei. Eu lembro que quando eu era da Assembleia de Deus, eles disseram que ele estava cantando Cassiane. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Olha, Eliana, né? Lembrou, né? Ou eram 100 ovelhas, né? Oh, meu Deus, daí não abria a porta, não. Eu não sei que canção eles estavam cantando, mas eu sabia que era em nome de Jesus. Toca nesse lugar, em nome de Jesus, faz esse lugar estremecer. E a Bíblia diz que enquanto eles cantavam e oravam, o que aconteceu? As correntes deles se quebraram. Vai comigo, vamos ler comigo, é legal a gente ler junto. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Eu imagino que os outros presos começaram a cantarolar. Igual o Micael tentando cantar em inglês. Ele canta umas coisas que a gente diz, línguas estranhas, estranhíssimas, né? De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, diga comigo, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Sabe aquela musiquinha que você canta lá na casa de paz, aquela oração que você faz lá na casa de paz? Ei, ela não vai operar só em você, ela vai operar na vida de todos, porque o nome de Jesus alcança todos. Ele morreu de braços abertos para dizer que o amor de Deus é grande, assim. Lembra? Na escola dominical, lembra? Ali no Kids, a gente aprende que o amor de Deus é grande, largo,
todas as correntes foram quebradas, todas as prisões foram abertas. Então não importa onde você esteja, use o nome de Jesus. Toda a sua família vai ser alcançada, todos os seus amigos vão ser tocados, todas as pessoas no seu trabalho vão ser tocadas. Uma das coisas mais lindas da prisão do apóstolo Paulo, lá em Roma, é que até o pastor Hernandes Dias Lopes, ele conta no seu livro, Paulo, o apóstolo, né? Ele conta que lá eles sabem exatamente onde Paulo foi executado. Porque tem uma placa dizendo, aqui Paulo de foi executado. Mas o mais lindo de tudo não é que ali Paulo foi executado. É que ali também tem outra placa dizendo assim, ó, soldado fulano de tal foi executado porque não negou o nome de Jesus. Soldado Beltrano foi executado porque não negou o nome de Jesus. Paulo ganhou todos os soldados que estavam acorrentados. Na troca de turno, ele ganhou todos para Jesus. O nome de Jesus alcançou todos daquela prisão. Paulo levou consigo uma multidão para o céu por causa do nome de Jesus. Agora, eu quero mostrar para você como o nome de Jesus é um nome, ele é o centro de toda a Bíblia. Jeremias capítulo 9, verso 23, tem um dos textos mais lindos da Bíblia que diz assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço justiça, juízo e misericórdia sobre a terra, e dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Não é o quanto você tem de dinheiro, não é o quanto você sabe, não é o quanto de força você tem, mas é conhecer o nome de Jesus. Não deixe ninguém dizer para você que você não tem nada. Se você tem Jesus, você tem tudo. Não deixe ninguém dizer para você que você é pobre. Se você tem Jesus, você tem um tesouro que o ladrão não pode roubar, a traça não pode destruir, a ferrugem não pode corroer. Não diga para ninguém, deixe ninguém dizer para você que você é fraco, porque você tem o Rei dos Reis ao seu favor. A Bíblia diz em Gênesis, Jesus é a semente da mulher, o descendente de Abraão. Em Êxodo, ele é o libertador que resgata o seu povo. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote que lava os pecados do seu povo. Em Números, ele é a rocha ferida que gera a água da vida. Em Deuteronômio, ele é o profeta maior que Moisés, que ensina o caminho da justiça. Em Josué, ele é o capitão que guia o seu povo. Em Juízes, ele é o libertador que salva o seu povo da opressão do inimigo. Em Ruth, ele é o parente redentor que resgata a viúva e a sua família da pobreza. Em 1 Samuel, ele é o verdadeiro profeta e juiz. Em 2 Samuel, ele é o rei descendente de Davi, que governa com fé e humildade. Em 1 e 2 Reis, ele é o sábio rei maior do que Salomão, que governa com sabedoria. Em 1 e 2 Crônicas, é aquele que constrói o templo inabalável. Em Esdras, ele é o restaurador da adoração. Em Neemias, ele é o restaurador do seu povo. Em Ester, ele é o rei misericordioso que estende o cetro e livra o seu povo das mãos do inimigo. Em Jó, ele é o redentor daqueles que sofrem. Em Salmos, ele é o louvor de Israel. Ele é o pastor, ele é o redentor, ele é a razão de todas as canções, de todos os poemas, de todas as poesias. Em Provérbios, ele é a sabedoria personificada de Deus. Em Eclesiastes, ele é a verdadeira fonte de alegria e propósito de vida. Em Cantares, ele é o amado que se deleita no amor verdadeiro. Em Isaías, ele é o Messias prometido, o servo sofredor, o Salvador, o rei que há de vir. Em Jeremias, ele é o criador da nova aliança, o renovo da justiça. Em Lamentações, ele é o homem de dores, a esperança no meio da aflição e da dor. Em Ezequiel, ele é a glória de Deus, o restaurador do seu povo, que arranca o coração de pedra, coloca um coração de carne e doa uma nova vida. Em Daniel, ele é o filho do homem que tem toda a autoridade para governar sobre todos os povos da terra. Em Oséias, ele é o amante fiel que se compadece da sua esposa infiel. Em Joel, é aquele que enche o seu povo com o Espírito Santo, toda a carne, jovens, velhos, visões, profecias. Em Amós, ele é o justo que carrega os nossos fardos. Em Obadias, ele é o justo juiz poderoso para salvar. Em Jonas, ele
ele é o Salvador que oferece salvação até aos inimigos do seu povo. Em Miqueias, ele é o Rei Deus, encarnado, que governa com justiça e compaixão. Em Naum, ele é o perfeito e justo juiz. Em Abacuque, ele é a fonte de avivamento que diz: aviva a tua obra, ó Senhor, aviva no meio dos anos e a noite fica. Em Abacuque. Em Sofonias, ele é o juiz que salva o remanescente fiel. Em Ageu, ele é o restaurador da aliança e da herança perdida. Em Zacarias, ele é a fonte aberta na casa de Deus, que purifica os pecados e as impurezas do seu povo. Em Malaquias, ele é o adorado das nações, o sol da justiça, que traz debaixo das suas asas cura e salvação. Em Mateus, ele é o Messias prometido. Em Marcos, ele é o servo sofredor. Em Lucas, ele é o filho do homem. Em João, ele é o Filho de Deus, o Verbo de Deus, a luz do mundo, o Filho unigênito que revela o Pai. Em Atos, ele é o Senhor da igreja, o Messias ressuscitado, que nos enche do Espírito Santo e envia os seus filhos. Em Romanos, ele é o Salvador que justifica os pecados pela fé e nos reconcilia com Deus. Em Coríntios, ele é a sabedoria de Deus que edifica a igreja. Em 2 Coríntios, ele é o Senhor da graça e do conforto. Em Gálatas, ele é o libertador que nos resgata da escravidão, do pecado e da lei. Em Efésios, ele é o cabeça da igreja, o Senhor de todo o corpo. Em Filipenses, ele é o Senhor que dá alegria ao seu povo e nos capacita para vivermos sempre alegres. Em Colossenses, ele é o Senhor de toda a criação e da redenção, o centro da nossa vida e esperança. Em Tessalonicenses, ele é o Senhor da vinda, o Senhor que virá novamente. Em 2 Tessalonicenses, ele é o juiz que trará julgamento sobre todos aqueles que se opõem a ele. Em Timóteo, ele é o nosso Salvador, intercessor e modelo de liderança. Em 2 Timóteo, ele é o nosso poderoso Salvador, nosso fiel amigo, nosso maior exemplo. Em Tito, ele é o nosso grande Deus, Salvador que nos purifica do pecado e nos transforma. Em Filemão, ele é o Senhor que nos reconcilia com o Pai e nos ensina a nos reconciliarmos com os nossos irmãos. Em Hebreus, ele é o sumo sacerdote que nos entende e se compadece das nossas fraquezas. Em 1 Pedro, ele é o Salvador sofredor. Em 2 Pedro, ele é o Senhor da glória, que nos promete a vida eterna. Em 1 João, ele é o amor de Deus encarnado, que nos chama a nos amarmos uns aos outros. Em 2 João, ele é o Senhor da verdade, que nos chama a permanecer na verdade. Em 3 João, ele é o Senhor da igreja, que nos chama a apoiar e encorajar uns aos outros. Em Judas, ele é o Senhor que nos defende contra as falsas doutrinas e nos chama a permanecermos fiéis. Em Apocalipse, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a fiel testemunha, o que era, o que é e o que há de vir, o que estava morto e agora vive, o intercessor dos irmãos, aquele que destruiu a Satanás, a voz de muitas águas que nos chama do meio da nossa perdição. Ele é aquele que um dia morreu, mas hoje vive pelos séculos dos séculos. É aquele cujo nome vai ser chamado, exaltado, declarado nos céus pelos séculos dos séculos. E um dia ele vai nos chamar e dizer: vem, vem, vem. E ele vai encontrar a sua igreja dizendo: Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem. Pode vir, Jesus, pode vir que eu estou aqui. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da história, que reina sobre todos os poderes do mal. E Ele vai voltar para estabelecer o seu reino. Não o meu reino, não o seu reino, não o reino da igreja, não o reino das finanças, não o reino da influência, não. Mas um dia, a Bíblia diz que no céu não haverá luz artificial. Porque não precisa de luz, porque o Senhor é a nossa luz e Jesus é a sua lâmpada. Jesus é a lamparina de Deus. Quantos aqui amam o nome de Jesus? Fique de pé comigo. Enquanto nós vamos ouvir um refrão de uma canção,
eu quero convidar você a tomar posse desse texto de Provérbios que diz: torre forte é o nome do Senhor. Os justos correm para ela e nela encontram segurança. Eu não sei quão inseguro você está se sentindo. Eu não sei quão desamparada você está se sentindo. Eu não sei até que ponto Satanás conseguiu entrar debaixo do capacete da salvação que você usa. Eu não sei quanto ele conseguiu afastar o escudo da fé das suas mãos e conseguiu inserir essa ideia na sua cabeça de que você está sozinho ou desamparado, ou que o Senhor não olha mais para você. Nessa noite, existe uma fonte de salvação que brota das veias do Emanuel. Ouça bem, existe uma fonte de águas vivas, de sangue, que brota das veias do Emanuel. E ela quer te purificar nessa noite. Purificar de todo medo, purificar de toda incerteza, te purificar de toda culpa. E essa fonte, ela brota daquele cujo nome é capaz de quebrar todas as cadeias. Nessa noite, deixe Jesus, o nome de Jesus, ecoar no templo do seu coração. Deixa o eco do nome do Senhor. Eu não sei como você está. Eu não vou falar de nada específico, mas eu sei que você precisa do nome de Jesus. Corra aqui para frente. E se você nunca entregou sua vida para Jesus, ou se afastou de Jesus, Jesus está ecoando no seu coração. Corra aqui para frente, enquanto é ministrada essa canção. O nome de Jesus vai ecoar no seu coração. Corra para cá, quero orar por você.